Bom, nós vamos continuar nossa conversa aqui, e nossa conversa continua num ambiente de radicalidade. Radicalidade quer dizer ir à raiz. Nós vamos conversar agora com Berenice Bento. Olha, eu conheci a Berenice anos atrás como uma das pessoas mais radicais na defesa das mulheres palestinas e na denúncia do sionismo no Brasil, da ação deletéria, nefasta, criminosa do sionismo no Brasil e no desmascaramento daquele agrupamento que no passado tinha até um certo prestígio, está voltando a ter, viu? Que eram chamados sionistas de esquerda, não é? Ela é professora do Departamento de Sociologia da UNB, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e está lançando um livro agora. Vamos conversar sobre o livro que ela está lançando, mas não só. Berenice Bento, muito bem chegada, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá, Mauro? Que saudade. Eu também, eu também. Morávamos na mesma cidade, né? Agora estamos longe. Agora você está longe, né? Virou menino do surf. Que Tá bom que certo. você pôde vir. Berê, eu queria conversar contigo, desculpa, estou te chamando de Berê, como a Berenice Não, é mas conhecida a aí, gente é né? amigo. Berenice, eu queria começar, antes de falar do seu livro, vamos falar sobre ele, sobre essa situação inusitada que a gente está vivendo. Nós estamos aí há 2 dias do governo Lula realizar um evento oficial na sede do Ministério das Relações Exteriores, sob a capa da luta contra o antissemitismo, mas que é, na verdade, um evento sionista. Esse governo está virando um governo sionista, Berenice? Eu acho que. Mas você sabe que não me surpreende, né? Não me Uhum. surpreende. De fato, o que o Lula fez. Eu acho que o Lula ele instrumentalizou o genocídio, né? Ele acendia uma vela para o diabo e uma para o santo, para Deus, né? Ele dizia que era genocídio, comparava ao Holocausto, ou seja, teve palavras muito fortes e ações zero, né? Nós não tivemos absolutamente nenhuma ação do governo federal, né? Como tivemos do Petro na Colômbia, né? Quer dizer, todo um rompimento diplomático, né? Nós não tivemos absolutamente nada, né? E a presença sionista dentro e o sionismo é sionismo, né? Sionismo é aquele que defende a supremacia judaica, né? Um tipo de judaísmo de um Estado sobre um povo nativo, um povo originário, né? Que é o povo palestino. É uma ideologia racista, Uhum, supremacista. Isso é sionismo. uhum. Então, não tem surpresa. O que a gente faz, né? Eu vi que a base, o PT se mobilizou, rolou um manifesto pedindo a suspensão do seminário, né? Mas até onde eu soube, até ontem eu tentei me atualizar, não houve nenhuma mudança. Em um contexto em que a política genocida, né, de Israel, ela de um processo de palestinização mesmo do mundo, chega ao Líbano, como nós estamos vendo o horror que está acontecendo Sim. no Líbano. Hospitais, crianças, Gaza, o cessar-fogo, é que a imprensa parou de falar, mas não houve cessar-fogo. Todos os dias, Israel rompe o cessar-fogo de outubro do ano passado. Agora já Uhum. são quase 800 palestinos assassinados. Semana passada, hoje é terça, né? Semana passada, uma menina de 6 anos foi executada com um tiro na cabeça pelo exército sionista. Né? Então, não me surpreende. Isso é linha de continuidade, quer dizer, vai lá, de repente vai falar dos dois estados, vai falar um pouco do povo palestino, entendeu? Mas vai apertar a mão de genocidas, vai receber e dar esse tipo de credibilidade, né? A CONIB, a representantes. Bom, é isso então, sabe, Mauro? Não tem novidade. Né? Eu já Uhum. falava isso já em outros momentos aqui contigo, né? Falei, inclusive, Uhum. assim, Lula, pare de instrumentalizar. Genocídio é genocídio. Se você fala que é genocídio, tem que ter consequência.
Não é como eu, uma pesquisadora que escrevo livro, faço manifesto, né, falo com os estudantes, vou para as ruas. Ele é um representante de um Estado que tem um peso na comunidade internacional. Né? Sim. E eu pergunto o que foi feito. O que foi feito? Nada. Palavras fortes, ok, mas e? Sim. Essa sua imagem é muito forte, né? O governo usa palavras fortes contra o genocídio, mas aperta a mão dos genocidas. É impressionante, é impressionante. E a gente tem agora esse processo de invasão sionista, além da cúpula do governo Lula cada vez mais aderida ao sionismo, né? Estamos falando de Clara Ante, braço direito do Mas isso presidente sempre Lula. foi. Estamos falando de Jacques Wagner. Mas isso sempre foi. Mas eles faziam a ação sionista, Berenice, em silêncio, discretamente. Agora saíram da toque, e é isso, organizam um evento no Itamaraty. Ele fez um dia da amizade, em pleno genocídio. Ele fez uma sessão para instituir-se um dia de amizade Brasil-Israel. Aprovado por unanimidade no Senado, com o voto de toda a bancada do PT. A Clara Ante é a grande articuladora dos bastidores, todo mundo sabe disso. Né? O sionismo, e aí é sionismo, quer dizer, vai se fazer um evento para a questão do Holocausto e vai se utilizar dados da CONIB para dizer como o antissemitismo está crescendo. Vão utilizar esses dados no seminário. Uhum. Dados mentirosos, porque eles utilizam para parametrar o que é antissemitismo os dados do IRA, né, que é aquela instituição de lembrança do Holocausto, que é uma organização sionista, que considera como qualquer atividade de crítica às políticas genocidas e coloniais israelenses como antissemita. Então, o que você tem? Quando você, dependendo da lente que você coloque para ler o que está acontecendo, você tem dados completamente diferentes. Então, manifestações, crítica de palestinos que estão no exterior, que tiveram suas famílias executadas, suas terras roubadas, parentes estuprados, né, pelo Estado de Israel, né, essas pessoas não podem falar de Israel. Porque eles pegam como antissemitismo, sendo que os palestinos são semitas. Então, nós vamos ter um show de horrores nesses seminários, com dados super inflacionados. Né? Nós vamos ver, por exemplo, falar do terror do Hezbollah, do crescimento do antissemitismo do Hezbollah, do Irã, e não vai se falar, por exemplo, que quem bombardeou uma sinagoga em Teherã não foi o Estado iraniano, que a convivência de iranianos, judeus, iranianos, islã, né, sunita, xiita, é uma coabitação que acontece no Irã. Quem bombardeou uma sinagoga em Teherã são os sionistas. Então vai ser um show de horror esse seminário. Né? Mas a gente tem que estar preparado. Não tem novo. Gente, o que eu acho que é o seguinte, eu estava escutando a conversa com o Paulo Passarinho, né, pessoa que eu admiro muito, escuto com muita atenção. Tudo isso que ele está falando na esfera da economia e da política tem efeitos múltiplos nas questões das lutas sociais, nas universidades, né, na questão da ausência de solidariedade internacional, de uma leitura mais posicionada, antes a gente falava assim, posicionado terceiro-mundista, né, na esfera internacional. Né? Então, isso que o governo Lula vai fazer, né, não tem novidade, infelizmente. Né? Nós fizemos mobilizações, mas vai ter o seminário. Né? E vai ser aquilo lá, quer dizer, falar do Holocausto, mais uma vez vai acontecer um processo de violência simbólica tremenda, porque vão desaparecer com os ciganos, que foram quase exterminados na Segunda Guerra Mundial, com os comunistas, porque, de fato, a grande questão ali eram judeus comunistas, que eram os judeus bolcheviques, como falava o Terceiro Reich, né? Vão desaparecer com os homossexuais, vão desaparecer com as lésbicas, vão desaparecer com as pessoas pretas, vão desaparecer com os deficientes. Toda essa população que foi colocada em campos de extermínio pelo nazismo, a narrativa da indústria do Holocausto, que o sionismo constrói, e que está dentro do que eu vou chamar de dispositivo sionista no meu livro, né?
Isso desaparece. Aí fica uma narrativa única, como se eu tivesse tido uma única população que tivesse sido a vítima. E aí a população, o sionismo se apropria e transforma os judeus na vítima absoluta. A vítima que pode tudo, que não tem uma relação com os homossexuais, que usava o triângulo para baixo, as lésbicas, os pretos, né, os ciganos. Os ciganos foram quase 90% da população cigana na Segunda Grande Guerra Mundial, foi quase dizimada. Né? No total, nós tivemos 70 milhões de pessoas que foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Os judeus dizem cerca de 6 milhões. Né? Então, essas narrativas, quer dizer, a construção de uma narrativa única, é um instrumento de guerra, de rasbará, como a gente chama, né? De política, de publicidade do sionismo. Né? E você tem um presidente da República que faz esse tipo de discurso e que não inverte, não peço nem para chorar uma lágrima, mas que não coloca uma palavra, incluindo outras populações que foram vítimas do Holocausto. Né? Que tipo de sensibilidade de uma pessoa que se diz de esquerda. Né? Porque sionismo é sionismo, a gente não pode esperar nada, a não ser genocídio, racismo, entendeu? Não, e agora nós vamos ter que assistir essa, né? Porque vai ser projetado na sede do Congresso Nacional, vai ter uma projeção sionista para fazer memória do Holocausto no prédio do Congresso Nacional, do lado externo ali. É isso. Não, está tudo dominado, gente. Está tudo dominado. E é um holocausto simbólico. Se você não fala das outras populações que foram dizimadas, que foram perseguidas, que foram transformadas em cinzas durante o governo nazista, né, com a ideia da supremacia racial, né, você comete um tipo de holocausto simbólico com essas outras populações. Né? Berenice, você está lançando este livro, Dispositivo Sionista e Seus Descontentes. Histórias de pessoas judias antisionistas. Fiquei até surpreso com esse teu livro, não sabia dessa pesquisa que você estava fazendo. Conta o que é esse livro. Sim, esse livro, estou muito feliz porque o que vocês estão vendo aqui saiu primeiro em Portugal, né, numa edição da Universidade de Coimbra, editora da Universidade de Coimbra, e nós fizemos uma parceria e conseguimos publicar no Brasil com o selo editorial do meu departamento, né, aqui da Sociologia. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa muito longa, na verdade. Eu acho que tem 10 anos que eu tenho um processo de imersão profunda nos debates, no conhecimento, né? E eu percebi, quer dizer, das minhas viagens à Palestina, né, que tinha uma questão ali com os judeus antisionistas que eu queria entender. Porque é isso, né, Mauro? A gente faz pesquisa movido por questões que a gente não entende. A gente quer entender o que levou, porque a primeira questão é como produzir um ser sionista. Porque ninguém nasce sionista. Né? Tipo assim, se ninguém nasce mulher, se torna, parafraseando a Simone de Beauvoir, ninguém nasce sionista. Como que é o processo de se tornar sionista? Quais são as engrenagens do poder de Estado, né, com todo o aparato, para dizer, eu sou sionista e tenho orgulho de defender o Estado de Israel. Esse é um movimento que eu faço no livro. O outro movimento é como é possível romper com o sionismo. São os processos, e aí são individuais mesmo, cada um tem seu tempo, cada um tem seus processos de rompimento subjetivo com o sionismo, cada judeu que eu estou me falando, cada pessoa judia, né? Como que é se tornar anti-sionista? E aí eu me deparo, quando eu faço entrevistas e analiso essas entrevistas, né, com pessoas que tiveram um processo de rompimento com o sionismo. Claro que o recorte da pesquisa, qual é? Para mim, eu queria conversar com pessoas judias anti-sionistas, mas que tivessem engajamento político em defesa da autodeterminação do povo palestino. Ou seja, eu conheci essas pessoas dos movimentos, das manifestações, e eu queria entender a história. Porque a gente conhece alguns anti-sionistas famosos. A Judith Butler é uma delas, que é uma das teóricas que me inspira muito. Né? O Norman Finkelstein é uma figura
impressionante. Ele é um judeu anti-sionista. Mas eu não sei como é que foi esse processo, embora ele fale muito, mas assim, de conversar, de saber como é que... Porque é um edifício que monta. A gente tem a nossa identidade. No momento em que você tira elementos da sua identidade, o prédio que te põe no mundo, que te sustenta, começa a ruir. Eu uso muito essa imagem das ruínas do eu, né? O processo de desmoronamento, quando de repente você, e aí às vezes não é tão de repente, é um longo processo, você percebe que tudo aquilo que foi dito para você em relação ao Estado de Israel é uma mentira, né? Uhum. Eu gostaria de ler uma passagem muito rápida de um dos colaboradores da pesquisa. Eu Você está mudei com o o seu nome. livro aí? Eu estou aqui com ele. Mostra isso. Legal. Eu conversei com os colaboradores, os colaboradores, né? Alguns israelenses, 2 nascidos em Israel, que vieram para o Brasil, né? E que em algum momento disseram, bom, mas isso não encaixa, isso não funciona, o que eu entendi, o que eu aprendi sobre que Israel, 67 foi uma guerra defensiva, né? Então, vai sendo desmontado, né? A ideia da indústria do Holocausto. E aí, esse colaborador, que eu mudei o nome, porque essas pessoas, quando elas rompem com o sionismo, de uma forma geral, o que acontece é um processo de expulsão da comunidade judaica. Expulsão violenta. Uma das colaboradoras, inclusive, ela perdeu o emprego, perdeu amigos, né? O outro foi ameaçado de morte no funeral de um amigo, né? Então, as histórias das pessoas que passam a ser consideradas como traidoras, né, são terríveis, né? Então, esse colaborador diz: lembro que um dia eu liguei para minha mãe e comecei a chorar com ela ao telefone falando: mãe, você mentiu a vida inteira. Isso é tudo mentira. É tudo mentira isso que vocês falaram. A escola foi tudo mentira. O movimento juvenil sionista foi tudo mentira. Eu chorando, e a galera do grupo que ele estava, né, estava com um grupo, inclusive de palestinos, que deu o apoio para ele. Depois desse momento, ele diz que veio a raiva. Depois da raiva, veio o processo de elaboração. E aí ele vai reler todos os eventos históricos, por exemplo, a ideia de uma independência de Israel. Não houve independência. Quando você usa a palavra independência, você está dizendo que aquela terra pertencia e que houve uma guerra de independência em relação a quem? Aos ingleses, né, que tinha lá o mandato britânico. Né? Passa a estudar o que foi a Nakba. Então, tudo isso vai sendo alterado e movimentado no sentido de encontrar outros sentidos para a vida. Mas, rapidamente, também, o que me impressionou, Mauro, foi o seguinte: eu entrevistei, foram 6 colaboradores, que não se conheciam, alguns se conheciam, né? De idades diferentes, países... Brasileiros todos? 2 israelenses brasileiros, né? Uma chilena e os outros brasileiros, são 6, né? E o que me impressionava é que o mais velho tinha 57, né? O mais jovem, 30 e poucos. Quer dizer, uma diferença de quase 30 anos, mas como eles foram, os mecanismos de produção desse ser sionista, eles se repetem. Um morando no Chile, outro morando em Israel, o outro morando... Por exemplo, as cenas de... Um processo muito parecido em todos os lugares. Muito parecido, muito parecido. A ideia da guerra permanente, de que nós precisamos defender o Estado. Então, como é que você produz uma criança bélica? Nas colônias de férias, por exemplo, você faz os processos de treinar para a guerra. Então, as crianças, elas são treinadas para a guerra, para defender a bandeira. Vamos buscar a bandeira, né? Tem um livro muito interessante publicado pela Vozes, pela Boitempo, que é justamente sobre o processo de produção desse secessionista, especificamente em Israel, especificamente no ensino médio. É o que a Nurit Peled vai trabalhar. Quando eu estava escutando essas entrevistas, os colaboradores narrando suas histórias,
Eu estava vendo que ela estava contando também dela, né? De como que, por exemplo, os palestinos são, como eles são representados nos livros didáticos. São selvagens, né? Sujos, Uhum. irracionais. Quer dizer, toda a questão do orientalismo que é produzido na Europa, ele é representado, ele é materializado nos livros didáticos. Pois é muito interessante que eu vi exatamente isso nas colaborações Olha só. nas colaborações, nas falas. Né? Esse é o primeiro movimento do livro, que eu recomendo enfaticamente, inclusive porque eu fiquei tão impactada com as histórias, né? A questão do Holocausto, né? Quer dizer, tem Agora, bastante Berê, coisa. deixa eu, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, me parece muito interessante que esta lógica de olhar do sionista para o palestino seja a mesma lógica de olhar do racista para o negro ou para o indígena, né? Mas é por isso que a gente tem uma estrutura de pensamento racista. Porque o que eu começo o livro nas primeiras páginas dizendo o seguinte: eu não quero salvar o opressor, mas eu quero entender por que o opressor atua assim. Eu quero desnaturalizar, eu quero historicizar, e que talvez com isso eu dê alguma chance para o opressor em algum momento mudar. Né? Porque é, não é possível, não é natural que uma pessoa, depois de matar uma criança, grave um vídeo no TikTok e brinque com isso. Uhum. Né? A minha hipótese é o seguinte, claro que Israel é o poder que é pela questão militar, pelo apoio dos Estados Unidos, pelo apoio da Europa, a gente sabe tudo isso. Mas tem uma base de legitimidade, de sustentação nessa sociedade que faz com que as pessoas matem e não vejam nenhum dilema ético Sim. nesse assassinato, porque eles não estão matando uma pessoa. Matar uma criança é política de prevenção. É fazer com que essa criança que vai ser um terrorista, a gente elimine, cortar a grama. Sim. Entendeu? Então tem essa coisa de falar o seguinte: olha, que sociedade, como é que chegou a isso? Porque é um projeto mesmo, um projeto de Estado de longa duração, e que não está exclusivamente em Israel. As comunidades judaicas ao longo à volta do mundo, né, você encontra a mesma questão, né? Então, o rompimento, e aí tem alguns que dizem, para mim, eu ficava pensando, mas como que eu vou romper com o Estado de Israel? E meus avós? Quando dá um clique e fala, peraí, isso que Israel faz é a negação dos princípios do judaísmo. Uhum. É o não matarás, é a coabitação, né? É a possibilidade de você viver junto. Né? Porque o que funda, de fato, essa ideia, o judaísmo, ele se constitui fundamentalmente na ideia da diáspora. Né? E por isso que eu Uhum. gosto muito do pensamento da Judith Butler, né? Que é Caminhos Divergentes, quando ela vai seguinte, nesse livro, que denunciar o sionismo, falar do sionismo como uma ideologia supremacista, colonial, é se reconectar com os princípios judaicos. Né? Bom, Mauro, mas isso aqui é a primeira parte do livro. E aí é o Sim. seguinte, a segunda parte, eu vou ter que, necessariamente, enfrentar o debate com essas pessoas que se dizem sionistas de esquerda. Porque os meus colaboradores e as minhas colaboradoras da pesquisa, eles têm um passado sionista de esquerda. É como se Uhum. fosse assim, o anti-sionismo é como se fosse uma fase superior do sionismo de esquerda. Passaram por esse movimento, quase todos. Então, uma parte do livro também é dedicada assim, o que é essa coisa do sionismo de esquerda? Como é que se faz, tenta se produzir mágica com as palavras? Não, o problema é o governo Netanyahu, não é o Estado de Israel. Né? A questão do Estado de Israel é a fronteira. Não, a questão é o Estado de Israel que é o problema. Né? E a última parte do livro, de fato, é quando eu digo. Era uma questão sobre essa segunda parte. Então, acho que essa é uma É, questão bem importante. Você falou, o problema não é o governo Netanyahu. O Estado de Israel é sionista? o Estado de Israel ele se funda sobre o princípio da superioridade racial, né, do povo judeu.
e diz e se apresenta ao mundo como representante da totalidade da comunidade judaica. Então, um judeu da Etiópia, um judeu é como se o Estado de Israel fosse o próprio Messias. O Estado é o Messias. Eu não preciso mais esperar a volta do Messias. Eu não preciso mais esperar a volta ou a chegada de um Deus. O Estado se torna isso. Né? Então, uma ideologia que ela tem data, tem lugar de nascimento, né? Europa, final do século XIX, com a ascensão do nacionalismo. Né? E eu diria para você, Mauro, eu concordo com muitos dos meus colegas nessa avaliação, que eu não tenho sequer... Se o judeu é um povo e quer constituir um Estado, eu acho que é uma discussão que se pode fazer. Se é ou não é religião, também se pode fazer. Acho legítima a conversa. O que não pode é alguém que não tem vínculo nenhum com a terra, nenhum, sai da Europa, um território ocupado, né, e começa a implementar por décadas políticas de extermínio, de expulsão. Não há contradição entre o que Netanyahu faz e o que o Ben-Gurion faz. Não existe contradição. Tem linhas de continuidade. Assentamento, expulsão, limpeza étnica. Como se olha para o corpo palestino, para a vida palestina como uma vida que não é uma vida humana. Né? Ora, foram quase 800 mil palestinos expulsos das suas terras. Isso significava mais da metade da população palestina em 48. Entre expulsão e massacres. A gente não pode esquecer essa história. Né? Então, a questão é o Estado de Israel, sim. Né? Não, e aí você vai ver, porque é o que você vai dizer, né? Você tem uma lógica lá atrás, no passado, de que não. Mas, olha, os trabalhistas, o Partido Trabalhista, acho que nem sei se existe mais, já completamente acabou em Israel, né? O Shimon Peres é diferente. Não, mas é a mesma coisa que dizer, não, os democratas e os republicanos são crucialmente diferentes quando você pensa no imperialismo dos Estados Unidos. Não, não tem diferença, né? Eu acho que isso depende de como você vê. E aí essa questão do sionismo de esquerda, para alguns faz sentido, porque se ele está olhando das políticas internas dentro da sociedade israelense, né, você tem políticas de avanço social, questão do trabalho, de avanço democrático para os israelenses, entendeu? Agora, quando você olha a relação com o palestino, que é essa nossa lógica, né, é a solidariedade em torno daquele que está sendo despossuído, que está sendo excluído das suas terras. Aí não tem, de fato, nós chegamos a uma situação tal hoje, inclusive com o apoio majoritário da sociedade israelense ao governo fascista de Netanyahu, né, porque tem uma história, né, e o povo palestino está resistindo. Né? Então, só para concluir o desenho do livro, faltava algo no livro, faltava eu dizer o seguinte, disso que eu estou contando agora, quer dizer, como que é a vida palestina sob ocupação colonial. Então, a terceira parte do livro é dedicada ao seguinte, por que o povo palestino resiste? Por que o povo palestino nomeia isso de colonialismo? Né? Por que o povo palestino diz que isso é apartheid? Né? Então, de fato, eu venho trabalhando, começo de uma esfera micro, que é o do subjetivo, conversando com os colaboradores, falando desse processo do tornar-se sionista, romper com o sionismo e tornar-se anti-sionista. Faço um movimento intermediário, que é pensar, parar um pouco, assim, mas espera aí, a questão do sionista de esquerda aparece com muita força, vamos pensar o que é isso. Né? E concluo o movimento ampliando, olhando de cima, como se fosse um drone mesmo, assim, mas veja o que é a Palestina, veja o que é viver sob uma ocupação, veja se a vida é possível sob ocupação. Né? E aí, claro, entra relatos de viagens, análise dos relatórios da OCHA, que é o escritório da ONU, lá em Ramallah, onde eu morei fiquei um tempo. Então, esse é o desenho geral do livro. E eu realmente recomendo, porque o livro ele aparece no cenário brasileiro em um momento em que nós temos, mais uma vez,
a tentativa de criminalizar como antissemita aqueles e aquelas que ousam dizer isso é colonialismo, isso é genocídio, mediante um projeto de lei de uma deputada, da Tabata Amaral, né? Que é uma discussão que eu faço no texto, que eu apresento, porque, veja, tem uma questão importante para pontuar para quem está nos escutando. O livro, ele é escrito, a pesquisa são quase 10 anos de pesquisa. Quantos anos? Desculpa. Quase 10. Né? Nossa Senhora. Eu digo no livro que ele começa a ser pensado em 2014, eu estava morando em Nova York, quando eu falei, não, isso é coisa que eu quero entender melhor, quero compreender melhor. E quando eu volto a morar no Brasil em 2015, a primeira viagem internacional que eu faço é para a Palestina, e depois retorno à Palestina outra vez. Mas eu escrevi, quando eu mandei os manuscritos para a editora, para Coimbra, né, foi em setembro de 2023. Em outubro começa o genocídio. Aí, o processo de produção intelectual, para quem não sabe, é muito lento e muito pequenininho, é lento. O livro, então, ele demora quase 10 anos para ser escrito e leva mais de 2 anos para ser lançado, porque ela vai e volta, parecer, volta, muda daqui e tal. Então, de 2023 a 2026, você tem um processo de genocídio. E eu pensava, eu não tenho condição de reescrever esse livro. Né? E aí eu faço um pós-fácil, me referindo, quer dizer, e aí tudo aquilo que eu escrevi, de fato, levava para a questão, falou o seguinte, olha, isso é porque eu tenho uma pergunta que me movimenta, uma pergunta ao longo da escrita, das entrevistas, porque eu me pergunto como que o impossível se tornou possível. O que é o impossível? Israel é da ordem do impossível. Israel é uma impossibilidade política. Você entende que um Estado que chega e diz que vai ocupar uma terra que não tem gente, tinha gente. Pessoas que não tinham vínculo nenhum com aquela terra, que vem da Ucrânia, que vem da Polônia, que vem da Europa, e reivindica uma posse ancestral daquelas terras. E como é possível que um discurso desse tenha conseguido ganhar algum tipo de legitimidade? Isso é impossível. E então eu vou atrás, tentando entender, quase um momento quase de angústia, como que o impossível se torna possível, porque a política transforma o apoio dos Estados Unidos. Né? Então, um pouco esse é o movimento do livro. Né? E quando eu estava escrevendo um livro, eu tive a notícia da resolução do IRA, que é esse organismo pela memória e defesa do Holocausto, né? É um texto de 2016. Mas para vocês terem ideia como é impossível falar que o Estado de Israel representa a comunidade total dos judeus, né? Então nós temos esse texto, que é o que a Tabata está utilizando. Eu tenho falado aqui, a Tabata está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V num texto que é uma desse IRA, que é um movimento sionista internacional, que eles estão tentando emplacar em diversos países. Conseguiram, em vários países, precisamos falar. E aí o que acontece? Quando você utiliza esse instrumento de análise do que é antissemitismo, o antissemitismo cresce, porque tudo passa a ser... essa entrevista seria um ato antissemita da minha parte, porque eu estou falando mal de Israel. Na definição do que é antissemitismo, do IRA, você tem 10 pontos. 7 se refere ao Estado de Israel. Alguns anos depois, em 2022, judeus se reúnem em Jerusalém e fazem um manifesto de Jerusalém, criticando esse texto. Alguns meses depois, outros judeus, chamados judeus antisionistas, fazem um terceiro documento, né? Um terceiro documento chamado Princípios para Desmantelar o Antissemitismo. Esse terceiro documento, ele vai se contrapor ao texto do IRA e do Manifesto de Jerusalém, né? Que é o que é construído por judeus e judias antisionistas. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal que está me escutando, veja,
São 3 textos escritos por pessoas da comunidade judaica do mundo inteiro. Como que é possível dizer que um Estado representa a totalidade de uma comunidade que se define por si só como uma comunidade diaspórica? Né? E o que a Tabata faz? Então, isso está no livro, né? Justamente na parte que essa discussão aparece em 2023, muito forte no Brasil, e eu escrevo um artigo e ele retorna reformulado, aprofundado no livro, para dizer que o que Tabata está fazendo não tem novidade. Ela é um instrumento, né, como muitos foram, um instrumento consciente, porque ela certamente está ganhando alguma coisa para isso, não sei, né? Eu não tenho certeza, para propor um projeto de lei, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é esse projeto de lei. Fala. Né? Se você puder apresentar, eu te mandei 2 prints pelo WhatsApp, porque eu acho importante dizer como que ela está mentindo. Tem uma coisa que está acontecendo, talvez ela não tenha tido noção de como que se constituiu um sentimento anti-sionista na sociedade brasileira, porque é da ordem do impossível você ver mais de 20 mil crianças sendo massacradas, mais de 70 mil pessoas sendo mortas, e não ter nenhum impacto na sociedade brasileira. Isso teve impacto. Vou mostrar. Então, vou mostrar. Mas antes de mostrar, só para dizer o seguinte, o livro da Berenice, Dispositivo Sionista e seus Descontentes, se você quiser comprar, então tá aqui, ó, para comprar o livro você manda um e-mail, eu estou botando o endereço de e-mail aqui, resistencialivros01@gmail.com. Tá aqui no nosso chat, tá? Para você comprar o livro da Berenice. Porque está chegando nas livrarias, e quem quiser adquirir, né? Quer dizer, eu acho que o livro ele vai dar, com certeza ele vai dar bons subsídios para a discussão e para o argumento de por que não é possível confundir antissemitismo e antisionismo, a partir dos depoimentos, dos relatos de pessoas judias, né? Tá aqui, tá pronto. Que você quiser, eu boto na tela. Bom, aqui. Já eu queria que você apresentasse o projeto da Tabata, né? São 2, pronto. Veja, ela tem insistido cinicamente que o projeto não tem nada a ver com criminalização e não fala do Estado de Israel. Artigo 4º. Opa, peraí. Deixa eu voltar lá, que eu... Pronto. Mas tá aparecendo, viu, Mário? Não, tá aqui, que eu tinha mudado sem querer. Vai lá, artigo 4º. O artigo 4º. Então, ela tem insistido que não é um PL que criminaliza, não é um PL... Ele tem como função a questão pedagógica de ensinar. Eu não entendo por que ela não defende o projeto dela. Por que ela cai nessa esparrela de ficar mentindo? Né? Porque ela mente. Veja, no artigo 4º, ela diz: o antissemitismo é uma forma de racismo, nos termos da lei, ela cita a lei que é a lei do racismo, com todos os seus efeitos. O que significa dizer que as pessoas que forem julgadas como antissemitas, né, o que eu estou fazendo agora, por exemplo, porque eu estou criticando o Estado de Israel, posso ser preso e cumprir até 5 anos de prisão. Pode ir para o outro, por favor, Mauro? Aquele outro que eu te passei. Então está aqui, está no texto dela. Né? Peraí, deixa eu tirar. Não, pera lá. Esse aqui. Isso. Não? Pronto. Ixi, aí ela tem insistido... esse aqui não, é o artigo 4º? Esse não. Esse é o artigo 4º. Eu queria que você fosse para os artigos de cima. Perfeito. Porque isso é pedagógico, o que eu estou tentando dizer aqui. O seguinte, não, é que eu botei 2 vezes o mesmo. Peraí, que eu vou arrumar aqui. Vou ajustar aqui. Tá aqui. Ela tem processo de subestimar, né, que é algo eu nunca vi. Porque é um texto muito simples, qualquer pessoa, qualquer cidadã pode entrar e colocar o PL, o número é 1424 de 2026. Esse é o número. E vai ler no artigo 2º, parágrafo 2, o que é definido como antissemitismo.
Manifestações de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel encarado como uma coletividade judaica. Então, se eu tenho como alvo a minha crítica, né, o próprio Lula seria um antissemita, porque ele comparou, interdito inclusive a comparação do que acontece agora, do genocídio contra o povo palestino, com o Holocausto que Hitler fez, que o Terceiro Reich fez. Então está aqui, né? Manifestações podem ser como alvo do Estado de Israel encarado como a coletividade judaica. Da onde que ela tirou? Da onde que ela tirou essa ficção de que o Estado de Israel representa a coletividade judaica? Tem um livro que eu estou falando dele aqui há uma hora, negando isso, negando, com depoimentos, com fala. E tem um outro artigo logo na frente, Mauro, que eu gostaria que você voltasse, por favor, porque é muito importante, porque é de uma... Chega a ser ousado o que ela diz, né? O antissemitismo... Não, sejam... Esse? É o artigo... Vejam se vocês conseguem ler, no artigo 2º, parágrafo 3º, críticas a Israel. Tá aqui, ó. Críticas a Israel que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Mas como é possível isso? Vocês entendem o absurdo que está diante da gente? Se eu digo que Israel está fazendo uma política genocida, né? Não, você não pode, porque você tem que dizer, por exemplo, que o Brasil... Sim, mas inclusive eu digo que a política do Estado brasileiro para a população negra é uma política genocida. Uhum. Né? Mas ela tenta colocar nessa linguagem meio adocicada, comparar o que Israel faz com os outros estados. Tudo bem, a gente aceita, mas você tem que falar mal dos outros também. Tudo bem, eu falo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que não há na história do século XX, do século XXI, nenhum estado que tenha matado tantas crianças em guerra. Né? Que tenha usado a fome como arma de guerra, que tenha matado tantos jornalistas. Né? Então, é disso que a gente está falando. Então, e aí ela vai para os meios de comunicação, ela vai para a televisão, e para dizer assim, mas ninguém está entendendo o que eu estou dizendo. Porque, na verdade, o projeto de lei é só um projeto pedagógico que tenta conscientizar as pessoas para os malefícios do antissemitismo. Entendeu? Então, isso aqui é realmente... E tem uma outra questão. Além de palestinizar o mundo, palestinizar o Brasil, quer dizer, transformar todos nós como possíveis alvos, como Israel faz com os corpos palestinos, o Estado brasileiro passará a fazer com as nossas ações políticas. Mas também acho que há uma intenção aí muito clara, que é perseguir perseguir os palestinos ao redor do mundo. Porque eles são testemunhas. Eles só não acusam, eles são testemunhas. Um palestino falando, eu estou aqui, Israel matou minha família, Israel tomou a minha casa, tal. Ele pode ser detido até 5 anos, como por ser por estar proferindo acusações racistas. Vocês entendem que isso não pode prosperar, um projeto desse? Muito chocante. Muito chocante, Verê, realmente. Não, e o mais incrível, que me deixa assim impressionado, que quem apresentou isso não foi a Carla Zambelli, não foi a vereadora lá nazista a vereadora, a deputada federal nazista de Santa Catarina. Quem apresentou foi uma deputada federal da primeira linha do PSB. Do campo do lulismo, do campo do governismo. Isso que é chocante, né? Não foi o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? Não foi extrema-direita. Pois é, Mauro. E num contexto onde a gente continua diariamente testemunhando o genocídio não parou. O que nós estamos assistindo no Líbano, né, ali, quer dizer, que certamente o desejo expansionista de Israel é anexar o sul do Líbano, foi dito, isso não tem novidades, né?
foi dito pelo Estado de Israel, e um contexto que nós estamos vendo televisionado, vir com um projeto desse, o que está acontecendo? Quer dizer, ter a ousadia de apresentar, de criminalizar aqueles que vão criticar o Estado colonial e genocida de Israel, né? Que passa a ser esse ente quase sagrado, porque, de fato, é isso, a ideia de um Messias, que se você criticar, você está cometendo um pecado, só que, em termos legais, está cometendo um crime, e que ela nega, ela diz que não há criminalização, né? Uhum. Então é complicado. Não, muito, 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 muito impactante, efetivamente. Agora, como é que você vê esse processo? A gente tem um nome histórico do sionismo, que é de esquerda, ou foi de esquerda no passado, em algum momento, que é o Jean Willis, que agora, inclusive, é candidato a deputado federal pelo PT, não é? E que sempre foi um sionista, agora ele está dizendo que não é mais sionista, por fazer a defesa do Estado, de Israel ser a única democracia do Oriente Médio, e porque Israel era gay-friendly, ou seja, amigável aos gays e ter uma legislação. Como é que você dialoga com esse tipo de abordagem de setores liberais ou que se apresentam como sendo de esquerda em relação a Israel? Tem uma parte do livro, essa é uma discussão, quando eu estou discutindo com o sionismo de esquerda, eu aciono dois conceitos, que é o pinkwashing, que é lavar com tinta rosa os crimes de Israel. Isso é muito praticado por determinados setores do movimento LGBT que mais hegemônico, mainstream, né? Que é exatamente essa conversa, porque em Israel é muito louco, porque assim, eles falam umas coisas do tipo, Israel é a única democracia do mundo. Aí a gente, pô, legal. Aí daqui a pouco a gente critica a adesão do povo de Israel ao Estado de Israel. Aí eles falam, não, mas isso aí não pode, porque o povo é uma coisa, o Estado é outra. Mas você acabou de dizer que é a única democracia, é o povo que elege. Então tem um nível de correspondência entre, se você está dizendo que é a maior democracia do Oriente Médio, o povo é responsável por eleger seus representantes. Então o povo também é responsável, a gente tem que pensar, e de fato você tem um processo, que quem leu Haaretz vê as análises de como que o processo de nazificação da sociedade israelense é uma coisa impressionante, né? Então tem esse conceito que é o pinkwashing, que é tentar fazer essa discussão, não, porque é gay friendly, tá. Mas tem um outro que aí é um conceito que eu proponho chamado red, que é vermelho. Red washing. Tentar lavar com tinta vermelha, portanto, com discursos de esquerda, os massacres de Israel. Que quem faz o red washing são os sionistas de esquerda. Não, porque a gente tem a história da coabitação, porque nós precisamos de dois estados. Mas o cara que está fazendo um discurso bonitinho, de esquerda, né, ele vai. Tem um sionista de esquerda aqui no Brasil, chamado sionista de esquerda, muito conhecido, que serviu no exército de Israel e matou, possivelmente deve ter matado o palestino na primeira intifada. Ser sionista significa aderir ao discurso de que Israel, né, está o tempo inteiro em guerra com seus vizinhos, porque está sendo o tempo inteiro ameaçado. Então, eu analiso, bom, só para dizer então, eu analiso esses dois dispositivos discursivos no livro, e na questão do pinkwash, eu não tive como, né? É claro, trago o Jean Willis para conversar e dizer, olha, o que ele faz é pinkwash, né? Esses dois instrumentos, quando eu vou discutir, na parte que eu vou discutir a questão do sionismo de esquerda. Pois bem, olha, eu acho que as pessoas mudam, viu? Eu não vi entrevista do Jean Willis em relação a essa questão que você está falando. Eu acho que na questão ali do impeachment e tudo, ele foi uma pessoa muito valente, quer dizer, ele pagou preços, né? Ninguém pode dizer que foi fácil para ele abrir mão de um mandato, sair do país, e as notícias chegavam para quem estava, a gente circula na esquerda, a gente sabe das dificuldades financeiras que ele ficou, né? Isso precisa ser dito, né? E outra coisa, eu fui entrevistar, o meu livro é sobre pessoas que mudaram. O meu livro é sobre pessoas que foram socializadas, tiveram a socialização primária e a socialização
secundária, construída para odiar palestinos. E hoje essas pessoas estão na frente, assim, transformaram a luta em defesa do povo palestino, do direito da autodeterminação do povo palestino, como uma das coisas mais importantes de suas vidas. E também pagaram preços por isso. Emprego, amizade, estabilidade emocional, crise existencial. Então, Mauro, você está me falando isso dele, eu acho que é como... Porque, veja, quando a pessoa se diz um sionista de esquerda, geralmente as mudanças vêm... Esses dias, há 2 dias, um jovem sionista, ex-sionista de esquerda, me procurou no Instagram, falando desse rompimento, né? Ele tem um texto que ele fala, ele teve que sair da ilha para ver a ilha. Achei linda essa metáfora. E todo esse processo de reconstrução, né? Porque isso, esse processo de produção das verdades, veja, todos nós fomos trabalhados, pensando na questão do Brasil, para ficar mais claro, né? A ideia de que o Brasil é um país de democracia racial. Para a gente romper com isso, é um longo processo de letramento, de embates, de questionamento com os nossos próximos, os racismos que nos constituem, que a gente tem que romper, né? Porque, na verdade, é uma ideologia oficial do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vende isso como uma verdade para o resto do mundo. Sim, sim. Né? Que o Brasil é um país da coabitação das 3 raças, é o mito fundador das 3 raças no Brasil. E a gente tem que romper com isso. O romper não é, eu vou ali, vou tomar uma cerveja. Não, são processos desestruturantes, subjetivos. Né? Porque nós somos construídos ao longo a família, a escola, os amigos, as comunidades. Então, é nesse sentido que eu digo. Com relação a Israel ser um gay-friendly, bom, pode ser. Se você é sionista, se você é branco, se você é de classe média. Agora, se você... Porque uma coisa que é necessário ser dito para quem está nos escutando. Israel, a população é em torno de 8 milhões, 9 milhões. Cerca de 23% dessa população é formada por palestinos sobreviventes de 48, que eles não conseguiram expulsar e nem matar. Então, veja, hoje você tem o Estado de Israel, onde, dentro de Israel, você tem uma população de cerca de 22% formada por palestinos de 48, a geração 48, que conseguiu ficar, que não foi expulsa no período da catástrofe palestina, a Nakba. Essas pessoas, quando tem a parada gay e tem ativismo gay palestino, já orientei trabalho de mestrado, estou dando um curso hoje na pós-graduação, doutorado e mestrado sobre essa questão, né? Essas pessoas, elas fazem um movimento chamado queer decolonial ou anticolonial, né? Essas pessoas elas vão para as ruas em Tel Aviv fazendo a marcha LGBT da resistência. Elas são agredidas, né? Elas levam porrada. Então, isso então precisa ser dito. Se você é israelense, judeu, branco, classe média, você tem uma vida bastante confortável. Tanto é que vários judeus são seduzidos pela ideia da aliá, que chama, né, do retorno, e vão para lá. Agora, se você é palestino, você vive permanentemente em situação de segregação. Tem uma legislação específica, sistema de educacional específico, ônibus específicos, né? Quer dizer, não pode servir ao exército. E quase todas as promoções dentro do Estado, na sociedade israelense, toma você ter servido ao exército como um dos critérios de promoção salarial. Né? Então, para essa população, eu não estou falando de Gaza, eu não estou falando de Cisjordânia, mas estou falando de Israel. Dentro de Israel, o que impera é o apartheid. Então, se você é gay e é palestino, você está fora. Não tem essa coisa de gay-friendly. Não existe. Isso é historinha que o James Green inventou, né, que é um ativista do movimento gay estadunidense, que vem muito no Brasil. Isso é coisa que outros inventaram. Tomara que o João Willis tenha feito essa passagem, né, e que tenha percebido. Né, porque, só para concluir, é o seguinte, tem uma foto que chega... e que foi comemorada por alguns gays, do movimento gay,
homonacionalista, como a gente chama. Um soldado israelense com a bandeira do arco-íris em cima dos escombros de um prédio em Gaza. Uhum. E atrás, os escombros. Uhum. E uma bandeira do arco-íris escrito: o amor venceu. Uhum. Eu preciso dizer alguma coisa? Que embaixo daquele escombro pode ter um gay que ele matou? Uma criança? Não importa. Sim. Chocante. Berenice Bento, está aqui, né, uma das principais intelectuais brasileiras, autora desse mais recente livro dela, Dispositivo Sionista e Seus Descontentes. Obrigado demais pela tua presença, Berenice. Seguimos aqui. Eu que agradeço. Um beijão. Obrigado por ter vindo. Tchau. Beijo, querido. Muito obrigada.